nunca existiu na lei, mas continua existindo. O quesito suplementar é aquele que é apresentado até a entrega do laudo técnico-pericial. E o quesito complementar é aquele que é apresentado após a entrega do laudo técnico-pericial. A pessoa foi e falou o seguinte, porque eu assisti uma aula e o professor estava falando que não existe mais essa questão de quesitos complementares, isso é conversa de perito que não está atualizado, e não sei o que, porque isso existia no CPC de 73, não sei o que. Quando eu falo para vocês que eu tenho mais de 10 anos que eu atuo como perito judicial, eu não estou inventando história da carochinha. Eu já estou nessa jornada aí já faz um tempo. Então, tem coisas que não tem na lei, mas que acontece no mundo real. E aí, às vezes, os peritos mais jovens, os menos experientes, eles acabam não tendo muito dessa noção, vê alguém falando, acha bonito e acha que, olha, então eu vou ali para testar o Edilson para ver se ele realmente sabe desse determinado negócio. Na lei, nem no CPC de 73 não existia aqueles complementares. Mas isso é uma prática que existe há muito tempo. Qual que é a história, né, do quesito complementar? Após, você sabe que o perito ele pode ser intimado a participar da audiência de instrução e julgamento. Se ele for intimado a participar da audiência de instrução e julgamento, o que a parte tem que fazer? Ela tem que fazer perguntas e o perito vai responder essas perguntas oralmente na audiência de instrução e julgamento. Como os advogados sabem que na hora que ele chegar lá e ele fizer perguntas sobre o que o perito escreveu no laudo, o perito vai responder exatamente aquilo que ele escreveu no laudo, o que os advogados faziam? E ainda fazem. O que eles faziam? Eles faziam o seguinte, olha, não mandava intimar o perito para a audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, ou poucos dias antes da audiência de instrução e julgamento, ele apresentava novos quesitos que deveriam ser respondidos pelo perito após a audiência de instrução e julgamento. As pessoas normais, as pessoas que não são advogadas, elas não entendem, elas acham o seguinte, olha, se eu tenho uma audiência de instrução e julgamento, o juiz tem que julgar naquela audiência. Em tese, o CPC fala que é assim, a regra básica era, olha, já que eu estou fazendo uma audiência, as pessoas vão vir aqui contar para mim, juiz, o que aconteceu, eu vou tomar a decisão ali na hora. Igual o Salomão lá naquela história lá das duas mulheres que eu conto no começo do meu livro. A ideia era que isso acontecesse. O problema é que, na hora que o juiz ouviu o perito, os peritos são os primeiros que falam, né, na audiência de instrução e julgamento, na ordem normal do processo. Ouviu o perito, ouviu o assistente técnico, ouviu o requerente, ouviu o requerido, ouviu todas as alegações, analisou as provas, ele abre para os advogados. Os advogados, eles têm a possibilidade de fazer a sua argumentação oral ali, explicar alguma coisa que aconteceu no processo, ou o advogado pode fazer isso via memoriais. O que é o tal do memorial? Memorial é o advogado ir lá fazer uma peça no processo depois da audiência do seu julgamento, trazendo todo o resumo do que aconteceu, o que foi alegado na audiência do seu julgamento, tal coisa e tal. Ele tem a possibilidade de fazer esse documento. A maior parte dos advogados, talvez por medo de conversar com o juiz, eles preferem fazer isso via memoriais. E na hora que memoriais é isso, esse documento que ele vai apresentar depois. Então o juiz ele também não dá a decisão dele ali na própria audiência de instrução e julgamento. Ele vai dar audiência depois, ele vai dar a sentença depois que os advogados apresentarem esses tais memoriais. Por que eu estou te contando essa história toda? Por quê? Ocorreu a audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, eu falei para você que os advogados eles preferiam não chamar o perito. E se eles não chamavam o perito, o que acontecia? Eles começavam a levantar questões sobre o laudo técnico pericial na audiência de instrução e julgamento e, consequentemente, surgiam dúvidas. E eles falavam o seguinte, olha, agora nós vamos apresentar essas perguntas para os peritos, para que os peritos respondam essas determinadas questões antes da gente fazer os nossos memoriais. E aí, meu amigo, virava aquele negócio, né? Porque enrolava o processo mais ainda. Então, essa questão de quesitos complementares não existe no CPC, mas existe na prática. E até hoje continua existindo. Por quê? Porque depois que você apresentou o seu laudo, a parte não vem lá com a impugnação, na hora que ela faz a impugnação, ela não apresenta novos quesitos. Esses quesitos, eles não estão após o momento que você entregou o laudo. Se eles estão após o momento que você entregou o laudo, esses quesitos não são complementares. Você está entendendo como que, às vezes, o cara fala, não, mas não está escrito lá no CPC. Está sim. Está escrito lá no CPC porque ele fala que depois que você, até a audiência de instrução e julgamento, a parte pode apresentar perguntas que deverão ser respondidas pelo perito por escrito ou na própria audiência de instrução e julgamento. Então fica atento a esse negócio. Não tem esse nome específico na lei, mas ele continua existindo, ele continua funcionando.